por um, 4 mulheres e um propósito. Nesse podcast, nesse canal, nós vamos falar essas histórias de mulheres empreendedoras com um propósito único. E hoje a gente vai contar a história da Merielle Basílio. Mê, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Karine. Mê, vamos contar um pouquinho mais sobre quem é você, sobre o seu produto, sobre a sua mentoria, mas é uma trajetória longa, né? Que começou uns anos atrás. É uma jornada. É uma Verdade, é uma jornada. não é? Vamos então do começo? Quem é a Merielle Basílio? Como que você começou a sua carreira profissional? A Meri, ela é a mais velha de 4 filhos. E a minha jornada profissional começou sendo quase que obrigada a fazer um concurso. Porque eu lembro que eu sou formada em economia, com pós em finanças. E eu acreditava que para fazer um concurso eu tinha que me preparar para isso. E aí eu lembro que a minha irmã mais nova se inscreveu para o bendito do concurso. E eu virei assim, como eu, a mais velha, não vou fazer? Fui lá e me inscrevi. E no final das contas, foi eu quem passei. Ela Passei não passou. muito. Minha irmã não passou. E eu passei e eu entrei para o Banco do Brasil. Eu tinha 22 anos. Né? Eu estava ainda cursando a minha faculdade de economia. Então, meu marido falou assim, você é a única pessoa que fala que não estudou para um concurso e passou. Eu falei, eu não estudei para o concurso, mas eu estava estudando, né? Então, a minha jornada começou aí, né? Entrando para uma faculdade federal. E eu sempre gostei de empresas, cara, sempre gostei. E dentro da faculdade, eu fui fazer parte da empresa Júnior, porque eu queria ser consultora. Onde eu falei assim, eu vou trabalhar com empresa, eu quero ajudar outras empresas. Ah, esse era o seu propósito. Era o meu propósito. Tá. E aí foi muito interessante que quando eu entrei para o banco, logo em seguida, uma das áreas em que eu me adaptei, que eu fiz praticamente a carreira toda, foi na área de empresarial. Então, dentro do banco, eu atendia empresas, né? Eu fui gerente de contas por 8 anos, lá no Espírito Santo, até eu me mudar para Brasília, para trabalhar na diretoria do banco. E na diretoria, aí é mais uma guinada, né? Eu fui trabalhar construindo produtos para as empresas, sempre com esse viés empresarial. Maravilha, maravilha. E foi aí que começou a picar o bichinho do produto em você? Foi. Mas você tinha clareza disso, Mê? Porque o que acontece? Às vezes a gente vai nesse processo profissional de crescendo, vai testando muitas coisas, né? Empresa, né? A gente tem as oportunidades de ir para algumas áreas e a gente, às vezes, não vai. Às vezes vai com objetivo e às vezes não, né? Como que foi para você? Você escolheu trabalhar com produtos desde lá da empresa? Não, na verdade, assim, como eu falei, trabalhar com empresa é algo que me motivava o meu coração. Eu gostava de sentar com o empresário e saber qual era a necessidade que ele tinha e dentro daquele portfólio que o banco tinha, qual era a melhor opção que eu podia oferecer. Perfeito. É crédito, é financiamento, então eu sempre gostei dessa troca. E quando eu fui para a diretoria, calhou a oportunidade de eu vir para uma área de produtos. Eu vim para uma diretoria, que na época era uma diretoria de produtos, era diretoria de micro e pequenas empresas. Então, lá não só fazíamos a gestão dos clientes, como desenvolvíamos os produtos. Sabe aquela história de você vir pelos bastidores? Porque quando você está na ponta, você só consome, né? Ou eu vendia o produto que estava pronto. E eu cheguei numa estrutura que eu comecei a entender como acontecia, né? Qual era a concepção, como é que o banco criava um produto, toda a origem. Entendi. Aí eu falei, nossa, muito legal isso. E isso intensificou porque eu conseguia ver o tamanho do alcance do nosso trabalho. Sim, perfeito. Porque assim, quando a gente desenvolvia um bom produto, não era para mim, eram para centenas de funcionários, milhares de funcionários para milhões de clientes. Então isso me dá um senso de realização muito grande. Então eu fiquei muito feliz quando eu fiz essa mudança, né? Sim, sim. Como foi essa mudança? Vamos falar um pouco mais sobre isso? Eu acho que, do ponto de vista profissional, foi maravilhoso. Mas no início o pessoal foi muito difícil, porque a minha família toda é do Espírito Santo. E Brasília é 1.250 quilômetros de distância, né? Eu já era casada, eu tinha uma filha, a Mariana tinha 1 ano e 3 meses, quando eu decidi vir embora. Eu falo que eu fui embora só com as minhas malinhas, né? As minhas malas. Só que foi uma coisa muito interessante, porque na época, quando eu casei, eu falei com o meu marido que o meu grande sonho era trabalhar numa empresa que me permitisse crescer e viajar, e trabalhar em outros lugares. E o banco era essa promessa. Então, quando me surgiu essa oportunidade, eu falei, lembra que a gente conversou lá atrás? Sim. Agora é a minha hora, eu posso ir? Ele falou assim, pode, vá, veja se realmente é isso que você quer, depois a gente vai. Então, eu fiquei 1 ano morando em Brasília, sem o meu marido e sem as minhas filhas. Nossa! Então, por isso que eu falo, foi assim. E ele falava bem assim pra mim, Meri, não conta pra ninguém que você tem filhos.
Por quê? Porque as pessoas vão falar que você é louca, que você abandonou suas filhas em prol de uma carreira. Então, assim, simplesmente vai lá e faça. Então, foi muito importante ter esse apoio dele, né? Foi uma jornada, e na época, passagem aérea era muito cara, então eu não ia com frequência para casa. Eu ia para casa a cada 2, 3 meses, né? Mas foi uma escolha. Eu falo que tudo na vida são decisões, né? Sim, então, naquele momento eu decidi, e eu tive o apoio do meu marido, então foi um ano, e eu falo que foi um ano assim, e era interessante, porque é muito comum os maridos que têm carreiras, eles mudarem de região e as esposas acompanharem. A minha história foi diferente, porque fui eu que mudei. Né? E, na verdade, a minha história sempre foi diferente, né? Porque todo mundo casa, a mulher adota o sobrenome do marido. Lá em casa nós trocamos. Então, eu tenho o sobrenome dele e ele tem o meu. Que legal! Então, a gente tem esse combinado. O negócio lá meio fora do quadrado. Legal, maravilhoso. Uma família não tão convencional. Não tão convencional. Perfeito. E aí, quando eu vim, eu fiquei um ano e ele tinha uma loja lá, ele já tinha um negócio em Vitória. E eu falo que pra mim, eu ficava assim, gente, eu quero meu marido com as minhas filhas aqui, mas eu não tenho o direito de pedir pra ele largar tudo pra vir pra cá. E eu orava todos os dias, Senhor, toca no coração dele, toca no coração dele. E eu lembro que um dia eu tava vindo do pequeno grupo na igreja que eu congregava na época, e eu vinha andando a pé, porque eu sempre, quando eu quero pensar, eu gosto de andar, né? Sim. E aí eu fui conversando com Deus, que eu queria, porque tava muito difícil de ir e tal. E eu lembro que eu cheguei em casa, meu telefone tocou. Era ele avisando, prepara aí que quando você vier de férias, vai todo mundo embora. Não dá pra ficar com a família dividido. Nossa. Então, assim, e foi uma experiência, depois foi difícil, porque ele abriu mão, então, gerenciar coisas à distância, fazer uma nova adaptação, mas acho que Deus honrou e a gente tá aqui hoje. Ai, que incrível, que incrível. Mas, Mary, é uma força surreal, né? Porque vamos combinar. Como mulher e como mãe, a gente tem esse instinto de querer cuidar, né? Cuidar do filho, né? Cuidar desse processo. E, querendo ou não, você absteve disso para fazer essa mudança profissional para hoje trabalhar com produtos, né? Então, lá nos bastidores, como que foi internamente isso para você? Eu acho que o conselho que meu marido me deu na época para não contar e não pensar foi chave. Porque, assim, eu lembro de um episódio que eu voltei para Vitória e a minha família tinha combinado de encontrar comigo no restaurante. Então, 2 meses depois, eu voltei para casa e eu lembro como se fosse hoje, a Mariana correndo no restaurante e quando ela ouve a minha voz, ela para. Nossa. Mas sabe assim, quando você reconhece a voz, mas não reconhece a pessoa, aquilo assim me deu uma dor no coração, mas eu entendia que tinha um propósito maior. Nossa, cheguei até a arrepiar agora. Um propósito maior. Então, assim, foi disruptivo, né? Algumas pessoas, as pessoas não têm coragem de falar que eu fui louca, eu falo que eu fui corajosa, né? Então, mas eu acho que foi uma jornada que valeu muito a pena, sabe, Karina? Do que eu aprendi, o que eu vivi. Quando a gente, às vezes, num estado menor, o Espírito Santo, ele não é o menor estado, né, do Brasil, mas culturalmente ele é mais simples, vamos falar assim, né? Ele não tem a mesma projeção que os demais. E às vezes você projeta no máximo chegar numa superintendência, sabe só aquele pouquinho? Eu não consigo tanto. E quando você sai da sua caixinha e você descobre que o mundo é muito maior, é como dizem por aí, né? Quando você vê, não tem como desver. Então, quando eu vim pra cá, né, quando eu fui pra Brasília, na verdade, eu tive acesso a um outro mundo de conteúdo, de abrangência, que ali na minha cidade eu não tinha. Perfeito. E eu comecei a ver também o tamanho do impacto do meu trabalho. O meu marido fala que eu era a única pessoa que ele conhecia, que trabalhava no banco, que não falava mal do banco, que eu gostava daquilo que eu fazia. Porque nessa jornada, teve um momento em que ele queria voltar para Vitória, porque ele não estava conseguindo se enquadrar profissionalmente, né? A gente não conseguiu fazer o ajuste. Ele queria voltar e eu chorava todos os dias. Eu lembro que foram uns 3 meses no banco que eu ia para o banco e chorava, porque eu não queria voltar. E aí um dia eu sentei com ele na lanchonete, eu falei, olha, eu penso isso é valoroso para mim. Ele falou assim, eu nunca vi alguém falar com tanta vontade, né, com tanto amor pelo que faz. E aí acalmou o coração, eu fui promovida, várias coisas aconteceram, então assim, a gente acabou ficando, se estabelecendo lá. Sim. Hoje ele tem um negócio próprio dele lá em Brasília, a gente tem a loja, ele tem escola, então assim, foi um período que nós fomos forjados, né, para chegar onde nós chegamos hoje. Maravilha. E como que foi para você ver que o banco já não era mais o seu lugar e começar a empreender? Porque você gostava do que você fazia, né? Você já criava produtos lá. Quando que foi que virou a chave? Nossa,
Preciso sair, não dá mais. O meu marido é culpado mais uma vez, porque ele ingressou no mercado digital um pouco bem antes, desde 2013, ele começou a acompanhar e tal. E em 2018, ele quis muito participar de um programa chamado Fórmula de Lançamento. E aí ele se inscreveu e tal, ele falou assim, comprei um ingresso para mim e um para você, você vai comigo. Eu falei, sim, ele já incluiu você sem já perguntar. me colocou no pacote, porque assim, eu era mera observadora da jornada dele. Porque eu estava no banco, eu estava muito satisfeita com o banco. E como eu disse agora há pouco, né? Quando a gente vê, não tem como desver. Quando eu tive a oportunidade de ver nesse evento presencial, acho que na época tinha umas 4.000 pessoas, que começaram a mostrar um mundo que eu não conhecia. Apesar de no banco eu trabalhar com digital, eu trabalhar com produto, mas era uma outra realidade que não fazia parte do meu contexto. E aí, a partir daí, eu comecei a estudar sobre isso, até para ajudar. Né? Porque é uma jornada muito difícil você empreender sozinho no digital, tem, né? Quem conhece sabe, dá muito trabalho. E eu comecei a dedicar, a estudar, e conhecer, e participar, e fazer mentorias, e não sei o que. Chegou uma hora e falei assim, nossa, o banco não me cabe mais. Eu continuo gostando de fazer produto, mas não desse jeito, com um alcance limitado, com 1.500 aprovações, sabe? Assim, às vezes você tinha a melhor ideia, mas tem que passar por toda uma... A burocracia, né? Que não passa. Às vezes é 1 ano, 2 anos para você conseguir colocar um produto na rua. E o mercado digital ele é muito mais dinâmico, né? Rápido. Muito mais dinâmico. Então, esse dinamismo, essa velocidade que ele tem, e aí o mais legal é que, assim, o poder fazer o que eu fazia lá dentro, aqui fora, e ajudando muito mais pessoas, eu falei, caramba, existe uma oportunidade para isso. E aí começou a gerar um desconforto, sabe? Assim, não, peraí, eu posso mais. Sim. Ah, eu acho que eu posso mais. Eu acho que eu consigo. Então, isso foi me gerando esse desconforto. Eu falo assim, as pessoas me perguntam, você estava chateada com o banco? Eu falei, eu não estava. Não saí triste, doente, nem nada. Mas eu entendi que o meu processo ali dentro tinha terminado. Perfeito. Que eu podia fazer mais. Não só pela minha vida, mas pelas pessoas que eu podia alcançar, sabe? Pelas vidas que eu podia transformar. Que deu certo até aquele período, mas aquela caixinha foi uma grande escola. Perfeito. Muito mesmo. Porque eu falo assim, lá a gente desenvolvia produtos do zero à entrega no cliente. Pensava na experiência, em toda a trajetória, todo o processo. Então, assim, foi uma escola. Né? Eu trouxe isso para o meu negócio digital. Exato. Não tem nada, a gente nunca desperdiça, né? A frase máxima é que na natureza nada se cria, tudo se transforma. E eu passei por essa jornada de transformação dentro do banco, né? Ele se transformou, ele me transformou na profissional que eu sou hoje. Não tem como eu negar a minha origem. Perfeito, perfeito. E como que foi depois dessa clareza, de ter mudado, de ter, né, se reinventado indo para o digital, para você começar a empreender? Porque é diferente do banco, por mais que sejam atividades que você fazia nos dois, empreender é diferente de trabalhar ali num banco. Muito diferente. É um outro universo, né? Como que foi para você? Mas, na verdade, eu preciso até falar um ponto antes, que talvez muitas pessoas podem passar por isso. Quando a gente vai fazer essa transição, e principalmente quem vem da CLT, é muito comum você achar que você não sabe nada. Perfeito. Você faz 20 anos, igual produto. Eu trabalhei no banco por 22 anos, 15 deles na gestão de produtos. E logo assim que eu decidi sair, chegou uma hora que eu falei assim, gente, mas o que eu sei fazer? Né? Será que alguém vai me contratar para fazer o que eu quero, o que eu acho que eu sei? Então, gerou esse embate. Mas logo depois, você começa a dar os primeiros passos. Como você disse assim, empreender não é a mesma coisa. Eu falo que o mais difícil do processo é você deixar de ter a mentalidade de CLT. Porque você sai da CLT e no início do processo ela não sai de você. Não sai. Entendeu? Então, assim, acho que esse é o maior dificultador. Porque quando você trabalha para alguém numa empresa, normalmente as metas vêm pensadas, o planejamento, o orçamento, tudo já vem totalmente elaborado para você. Você só vai lá e faz. Né? Faça. Só executa. Vende, atenda. E quando você vai empreender, você é responsável pela sua meta, pelo seu planejamento, pela estratégia. E quando você está começando, normalmente por tudo, né? Porque você não começa com equipe, a não ser que você tenha muito caixa, né? Mas você começa testando. Verdade, testando. Verdade. Então é uma transição. É um processo. É um processo. Né? Maravilha. É um processo. E hoje, Mê, você transforma toda a experiência e conhecimento de mulheres nesse produto, né? Querendo ou não, eu acho que você se depara com muitas mulheres que passaram pelo que você já passou também, até nessa questão da CLT, né? Elas muitas vezes querem empreender, quer criar o produto dela, né? E, né, para empreender, só que ela tá nesse universo da mentalidade
empresa, né? Sim. Como que é para você olhar para isso, transformar o conhecimento dela, ver que ela tem um ouro ali, só que às vezes a mentalidade dela não tá preparada, né? Como que é isso? Eu costumo falar, dentro das minhas mentorias, que no meu trabalho, a pessoa mais importante naquele momento é a empreendedora ou a aspirante a empreendedora. Por quê? Porque primeiro você tem que saber quem você é. Então, a gente sempre trabalha um pouco da mentalidade. Porque assim, sair da CLT para montar, criar um produto, a gente pode gastar em 2 horas. Tem promessas que em 2 horas eu crio o seu produto. Sim. Tá, mas você consegue vendê-lo? Você acredita nele? Perfeito. Então, a jornada passa primeiro em saber quem nós somos. Né? Então, na minha transição da CLT para o empreendedorismo, o primeiro trabalho que eu fui para poder me consolidar como empreendedora foi o autoconhecimento. Peraí, quem eu sou? O que realmente eu sei fazer? Né? Qual o potencial que eu tenho? No dia que eu entendi esse lugar, ficou fácil fazer todos os outros processos. E hoje, no meu trabalho com as empreendedoras, é isso. Eu trabalho ela, olha, aqui a pessoa mais importante não é o cliente. Normalmente o mercado assim, a pessoa mais importante é o seu cliente. Eu falei, não, aqui a pessoa mais importante é você. Porque se você não souber quem você é e o que você quer entregar para o seu cliente, não adianta você ter um cliente. Porque eu falo assim, não adianta, o mercado tá falando que quer uma cabeleireira que pinta cabelo. Cara, mas você não sabe pintar cabelo, não adianta saber que o mercado quer se eu não consigo atender. Então, o trabalho é olhar para dentro, para mim, o que eu sei fazer e fazer o ajuste para atender o que o cliente espera. Perfeito. Até porque tem várias possibilidades, né, Mê? E eu acho que uma das coisas que tem também nesse processo, além da mentalidade, é saber qual produto que eu vou fazer, né? Porque hoje em dia, principalmente no digital, começamos na vibe do e-book, fomos pro curso. Hoje a gente já tem 50 mil coisas, né? Então, qual que é o caminho para encontrar esse produto perfeito, vamos dizer assim, para essa empreendedora, né? Como que é esse processo? Sabe o que eu falo para elas, Ká? É assim, ó, não pense num produto, pense num negócio. Porque assim, não é só sobre ter um produto. Eu falo assim, quando você vai montar uma loja de rua, sei lá, uma sapataria, uma perfumaria, você não pensa, eu vou vender um perfume. Você pensa como um negócio, né? De ter uma empresa, um CNPJ, o ponto. Então, eu sempre trago as empreendedoras para essa reflexão. Você está vindo para o digital para montar um negócio. Dentro desse negócio tem um ou vários produtos. Sim. E aí, o produto vai depender da sua expertise, eu às vezes gosto de mentorar, gosto de conversar. Então, poxa, é um produto que vale a pena para você. Tem gente que fala assim, não, eu não quero, eu só quero gravar e deixar lá na plataforma. Beleza. Então, assim, quando a gente vai criar o nosso produto, é interessante a gente olhar para nós e saber, assim, o que eu gosto de fazer. Porque se a gente saiu da CLT, algo estava nos incomodando. Então, não tem como você trazer um novo desconforto, sabe? Nossa, tipo assim, eu vou pro digital e criar um produto que eu não gosto de fazer, que eu não gosto de conduzir. Sim. A gente tem que trocar a vida por uma vida melhor. Então, eu falo que a gente tem que olhar por aquilo que vai nos dar satisfação na execução e no resultado. Sim. Então, quais produtos? Pode ser uma mentoria, pode ser um curso online, pode ser um treinamento. Perfeito. Né? O que é importante é você olhar para o seu conhecimento, para sua habilidade, para sua jornada. Porque é muito comum, às vezes, também ir na onda, né? Tipo, curso online tá bombando, vou fazer também. Aí a pessoa cria e começa a ver que, eu acho que eu não gosto tanto assim de dar aula. Exato, né? Exato. É esse o ponto, né? Muitas vezes de olhar para você, né? Não ir só na manada. Porque senão você vira escravo daquilo ali. Perfeito. Né? Então, assim, quando você vira escravo, é aquela história. Você vai chegar pro mesmo ponto que você estava antes. Eu tô fazendo isso aqui, mas eu não quero. Você vai ficar mudando até quando? Não que não seja bom mudar. Sim. Né? Mas eu acho que a maioria das empreendedoras com quem eu lido tem mais de 35, 40 anos de idade. Então, já tem uma fase de maturidade e fala assim, gente, eu não tenho tempo para ficar testando toda hora. Né? Então, assim, é olhar para isso, porque eu falo que quando a gente é mais novo, você topa qualquer coisa. Hoje você de verde, amanhã de amarelo. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas nessa fase mais madura que eu estou, que nós estamos, a gente quer assim, não, peraí, eu preciso acertar, eu preciso de uma vida mais, eu não uso nem o termo estável, mais previsível, vamos falar, né? Eu sei o que eu tô fazendo, eu sei para onde eu tô indo, eu sei o que eu quero. Normalmente a gente busca mais contato com a família, né? Melhores resultados financeiros, e a gente busca mais, cara, a gente busca mais reconhecimento da nossa competência e capacidade. Perfeito. Porque quando a gente está na CLT, a gente sabe que nós somos boas, mas nós somos limitadas lá dentro. Né? A gente tem um teto, ou numa caixinha. O mercado digital, não.
O mercado é muito grande. Então, eu acho que é isso, né? Então, quando a gente olha para o produto, porque literalmente é um mar de oportunidades. Perfeito, perfeito, Mê. E se a gente pudesse falar um pouquinho até mais da sua mentoria, do processo, né, das suas consultorias, de todos os produtos que você oferece para essas mentoradas, né? Qual que é o objetivo dele? O que a gente transforma nessas mulheres tendo esse contato com você? Como que funciona? É literalmente transformá-las em empreendedoras ou empresários do digital, sabe? O meu trabalho hoje é tirar da cabeça a ideia, aquele conhecimento, né? Clarear aquela nuvem que normalmente fica, eu sei tanta coisa, por onde eu começo? Trazer essa consciência de que ela está montando um negócio, né? Porque se você pensar só como um produto, você pode gravar e às vezes nunca vender ou não sair do lugar e se frustrar por isso. Então, quando você traz essa consciência, né? Quando você adota essa postura de empreendedor ou de empresária do mercado digital, a sua mentalidade é diferente, o seu comportamento também é diferente. Então, quando você encara desta forma, você abre o leque de oportunidades para você, né? Então, assim, às vezes você vai começar com um curso, aí você descobre, não, gostei da mentoria, ou você vai ter uma escada de produtos com vários modelos, porque quando você olha para o ponto de vista de negócio, você pode ter um curso, um e-book, uma mentoria, um treinamento, né? Então, eu gosto muito de trazer esse olhar. Quando você olha para o negócio, o seu mar de oportunidades é bem maior de quando você olha só para o produto. Maravilha. Você realmente ensina ela a ter a visão de negócio, né, Mê? Isso. Só que isso vai na contramão do digital, né? Como que é isso pra você? Porque o digital, hoje em dia, fala que às vezes é só você ter um produto 6 em 7 amanhã na sua conta. Nossa, isso é muito que eu entrei nessa história, né? A gente começa por aí, é a escola. E eu vivi uma experiência na época com meu esposo, que a gente participou de um evento e tem que fazer o curso e vende. Eu lembro que era dezembro, era mais ou menos essa mesma época. A gente passou do evento presencial e falou assim, você tem 7 dias para lançar o seu produto. Aí nós fomos, na época o meu marido atuava como especialista, eu fui rapidinho, aprendi tráfego, design, colocamos 50 pessoas num grupo de WhatsApp. No dia da live, 20 de dezembro, tinham 14 pessoas demonstraram interesse no produto dele. Que a gente nem sabia exatamente o que era o produto, mas ia ser uma mentoria de alguma coisa. Vocês venderam sem ter o produto? Não, sem ter nada, porque falaram assim, você vai lá, faz e vende, depois você entrega. Aí, beleza. E ele falando que meu marido trabalha na área dele há 27 anos, então ele tem muito domínio sobre o que ele fala. E eu lembro que as pessoas começaram a me mandar no privado. E aí, como é que eu compro? Parcela 12 vezes, não sei o que lá. Aí eu olhei pra ele e virei bem assim, como é que a gente recebe? Agora? Porque, tipo assim, apesar de eu vir do mercado financeiro, né, ter acesso a meio de pagamento, ninguém tinha falado pra mim assim, você vai vender, mas para você, quando a pessoa quiser comprar, manda o link do PagSeguro. Ninguém tinha falado o processo. Porque hoje, o que eu vejo no digital? As pessoas vendem muito superficial, mas o por dentro, como a estrutura, como a engrenagem funciona, ninguém te fala. E hoje, no meu trabalho, eu vou na engrenagem. Eu mostro a estrutura que todo mundo mostra, porque isso é mais evidente, mas eu vou camadas mais profundas. Por quê? Para o seu negócio funcionar, você tem que saber como recebe. Perfeito. Em que plataforma que eu coloco, sabe? Então, assim, eu vou nesse lugar. Por isso que eu falo que é sobre ter um negócio. É contramão. E um termo que eu também uso, gosto muito de usar, cara, que eu gosto que as pessoas reflitam, Meire, você trabalha com marketing digital? Eu falei, não, eu trabalho no mercado digital. O mercado digital é muito mais amplo. E no mercado digital você não precisa nem ter curso. Você pode ser um editor de vídeo, você pode fazer muitas coisas. Então, eu sempre gosto de trazer para as pessoas para essa questão da expansão da mente. Sim, perfeito. Então, é isso. É trazer esse olhar, né? Olha, tem mais coisas que você não viu, tem mais coisas que você pode fazer. Reflete sobre isso. Eu não tenho uma verdade absoluta, acho que ninguém tem verdade absoluta. Mas o meu desejo é ajudar as pessoas a saberem quais são os passos, porque é muito comum as pessoas falarem o destino ou o ponto de chegada. É igual o GPS. Esses dias eu fiz analogia com o GPS. Tudo bem, o GPS fala qual é o trajeto, mas você vai o quê? Você vai a pé? Você vai de carro? Se você não souber como você vai fazer o caminho, não adianta GPS. Perfeito. Entendeu? Igual hoje eu andei de metrô. Adianta eu ter GPS no metrô? Então, o trabalho é esse, é dar o passo a passo para chegar no objetivo final. Um curso bem estruturado, um curso que gere transformação, e que ela sabe, não, agora eu faço isso, agora eu faço essa etapa, sabe? Pensando na continuidade, porque
todas nós queremos viver daquilo que nós estamos construindo no digital, né? Perfeito, perfeito. E se a gente fosse falar, Mê, assim, de 4 pontos essenciais que tem que ter para esse produto girar? Porque você falou um pouquinho sobre a engrenagem, que o pessoal não fala, né? Só fala depois do dinheiro na conta, né? Mas tem ali pontos principais que tem que ser levado em consideração. Você também falou até dessa questão de vender algo que não está estruturado, né? Sim. Seria um desses pontos? Quais são os pontos que tem que olhar com atenção? Eu penso assim, ó. Primeiro ponto, quando você vai criar um produto. O que eu sei de verdade, e que eu estou disposta a transmitir, né? Segundo, qual a transformação que eu quero gerar? De que ponto eu vou levar a pessoa? Porque, tipo assim, eu tenho 22 anos de experiência profissional no banco, mas é tudo que eu vou ensinar? Não. É tudo que as pessoas querem? Não. É tudo que elas precisam? Também não. Então, qual é a transformação que eu quero gerar nessa pessoa? De que ponto que eu vou tirar e que ponto que eu vou deixar? Então, eu acho isso muito importante. E a gente tem que entender, cara, que a gente está trabalhando com adultos, né? Então, as pessoas têm formas diferentes de aprender. Então, não é só o que eu quero ensinar ou para que lugar que eu quero levar. É como eu vou fazer isso. Então, eu falo para as alunas, é o que, quem e como. Você até falou 4, mas são 3 pontos muito chave. O que eu quero ensinar, para quem eu quero ensinar e como eu vou fazer isso. Perfeito. Porque para que eu tenha resultado, eu tenho que ter vários comos. Sim. Que é justamente a trajetória, né? O caminho que o GPS estaria te falando ali. Maravilha. Porque, tem gente que aprende muito bem com curso gravado, mas eu tenho que ter uma dinâmica, eu tenho que ter um exercício. Didática. Eu não sei falar de frente para a câmera, eu não sei falar com pessoas, então eu tenho que treinar, né? Às vezes eu gravei, mas eu vou ser obrigada a dar uma tutoria, porque eu preciso, porque assim, uma das preocupações, além do dinheiro, é literalmente com a transformação. Porque quem já comprou curso e falou assim, nossa, eu comprei esse curso, mas que porcaria, não valeu nada, não valeu o dinheiro que eu paguei. Perfeito. Então, a gente tem que pensar na transformação e na experiência que a gente quer gerar. Porque o sucesso dos nossos alunos, dos nossos clientes, é o nosso sucesso. Perfeito. Então, quanto mais resultado a gente conseguir gerar, quanto maior o número de transformações, né, nos nossos clientes, nos nossos mentorados, maior o nosso resultado. Mais que o financeiro. Perfeito, perfeito. Falando agora, um pouquinho, né, a gente viu toda a sua história, né, e uma história muito brilhante, linkando muito no 4x1. Qual que é o objetivo da Mê? Qual que é o seu tempero que você vai trazer para essas mulheres empreendedoras nesse novo tempo? Eu acho que é acreditar que nós temos um potencial. Sabe que uma coisa que eu gosto muito de olhar para a mulher? Não fazendo segregação, que homem ou mulher, quem é melhor que o outro, mas o potencial, o poder de agregar que nós temos. Sabe, assim, a mulher tem está se usando muito no mercado hoje, assim, você dá uma semente para a mulher, ela transforma num filho, num projeto. Então, assim, é verdade isso. Todas as vezes que as mulheres se dispõem a fazer algo, como aquilo cresce, como impacta pessoas, né? Então, assim, eu acho que é olhar para esse lugar, que nós, como mulheres, podemos construir negócios com a nossa essência, com os nossos valores e que transformem vidas. A vida da nossa família, a vida das pessoas que estão ali conosco e dos clientes que vão entrar. Porque eu acredito muito, acho que se eu pudesse ter uma palavra para mim, a palavra-chave é transformação. Então, o que eu quero trazer para essas mulheres é o seguinte, existe uma oportunidade de transformação latente que o próprio mercado digital oportuniza para nós. E que às vezes ela não vê e com a sua direção você vai conseguir levá-la a isso, né? Exato. Perfeito, Mê. Se a gente pudesse deixar uma mensagem para ela, seria essa? Eu acho que é assim, transforme a sua vida enquanto você transforma a vida de outras pessoas. E você é o maior referencial da mudança que você quer causar na vida das outras pessoas. Maravilha, maravilha. Tem como continuar depois dessa frase? Mê, quero te agradecer, que delícia a sua história, que delícia saber que você pode proporcionar toda essa transformação na vida dessas mulheres, né, empreendedoras, como também para o mundo, né? A gente está falando de educação aqui, quando a gente fala de produto, né? E a educação transforma, sem dúvidas, verdade, né? Verdade. Então, parabéns pela sua história, obrigada por compartilhar. Esse foi mais um episódio aqui com a Mê, maravilhosa, com essa história incrível, né? Compartilham, curtam, comentem aqui o que vocês acharam, né, desse episódio tão incrível. Obrigada mais uma vez, viu? E esse foi o nosso episódio. Até breve.